Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. E enquanto você abre, eu quero tomar a liberdade aqui de ler para vocês uma mensagem que eu recebi essa semana de um amigo. Foi algo que me marcou demais. Esse amigo estava tirando uns dias de folga com a família e ele foi para a praia. E aí ele fez ali um videozinho bem curto, mandando para a gente do lugar que ele estava, lugar muito aprazível, muito bonito. E aí ele mandou num grupo de amigos que nós temos e todo mundo começou a se alegrar com ele ali. Falou, poxa, que legal isso aí, cara, que lugar bonito, você está bem aí, né? E todo mundo ali, de certa forma, louvando ele. E aí ele escreveu o seguinte no grupo: esse vídeo aí é a epítome da ostentação. Fazer pose na frente de uma natureza que eu não criei, em uma casa que eu não construí, cujo dono eu nem conheço, com essa cara que eu estou aí de eu mereço isso. Eu mereço isso. E na verdade é que a nossa vida muitas vezes é assim. Nós queremos demonstrar que nós estamos indo bem, não com o objetivo de fazer outros grandes, mas com o objetivo de nos fazer grandes. O grande termo da ostentação é essa. E nós temos chegado agora ao capítulo 4 de Efésios, onde o apóstolo Paulo vai nos ensinar a viver, e vai nos ensinar a viver de uma maneira que demonstre a obra do Senhor em nós. E eu quero chamar a sua atenção então agora para o texto que vamos ver a partir do verso 7 do capítulo 4 de Efésios, para nós termos essa clareza de que na vida cristã não tem como a gente ser fiel ao Senhor, no caminho do Senhor, se a gente quer viver essa vida de ostentação espiritual. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura de plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Nós temos caminhado pela epístola que Paulo escreve à igreja de Éfeso, e essa é uma epístola que, ao mesmo tempo que ela é pequena, ela é extremamente rica e profunda. Ela tem só 6 capítulos, mas é um negócio aqui extraordinário, a riqueza dessa epístola. E como pastor, fazer a divisão dos textos para ensinar essa epístola é algo muito trabalhoso, eu vou confessar para vocês. E eu tenho tentado caminhar com alguma
divisão que seja compreensível, e esse texto que nós lemos hoje aqui, é ele mesmo um texto em que nós poderíamos passar algumas semanas, talvez meses, considerando. Esse parágrafo, como alguns outros grandes parágrafos da carta aos Efésios, está cheio de riqueza aqui, cheio de detalhes, que a gente poderia mergulhar e passar um longo tempo aqui. Mas aí Efésios não ia acabar nunca. Quero então, de uma maneira mais direta, me direcionar hoje a todo esse parágrafo. E nesse sentido, então, eu já quero dar para você a grande informação de que nós não vamos trabalhar nessa manhã todos os detalhes desse texto, especialmente os detalhes polêmicos desse texto, que eu acho que muitos de vocês têm essas dúvidas sobre questões polêmicas. Mas não é o nosso objetivo hoje. O nosso objetivo hoje é entender esse parágrafo, o que Paulo está nos chamando aqui. Como que aquele chamado que ele faz no verso 1, de viver de modo digno da vocação que nós recebemos do Deus Trino, eleitos pelo Pai, redimidos pelos filhos e selados pelo Espírito, se manifesta agora numa unidade que é diversa. E esse é o grande ponto do apóstolo Paulo aqui, em alguma medida. Lembre, como nós vimos na semana passada, ele termina a primeira parte do capítulo 4, do verso 1 ao 6, enfatizando a unidade do povo de Deus, dizendo que nós devemos então unir a nossa humildade, mansidão, paciência, para suportar uns aos outros e sermos unidos. Unidos no vínculo da paz, do amor do Senhor. Sermos um só, porque é o que nós somos. Somos redimidos individualmente, feitos nova criatura individualmente, mas como uma nova sociedade, somos um só. Mas agora no verso 7, preste atenção como o apóstolo Paulo vai trazer um contraste. Ele termina o verso 6 dizendo que o Pai é de todos, sobre todos e age por meio de todos e está em todos, mas ele começa agora o verso 7 dizendo de cada um de nós. Cada um de nós. E ele vai então agora enfatizar a individualidade do crente. Nós somos um corpo, somos um povo, mas somos também indivíduos, e houve uma ação do Senhor em cada um de nós. E qual é essa ação que Paulo está enfatizando aqui? Que cada indivíduo da nova sociedade cristã recebe. A graça de Deus foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E esse é o assunto. Esse é o assunto. O apóstolo Paulo vai enfatizar essa diversidade dos crentes, dizendo que cada indivíduo dessa sociedade, cada cidadão do reino celestial, recebeu favor do Senhor, recebeu presente do Senhor, recebeu graça do Senhor. Num sentido de algo que é agora dado para que nós trabalhemos e sirvamos a Deus. Essa é a grande definição de dom. Dom é algo que Deus concede ao seu povo, de maneira sobrenatural, concedido pelo Espírito Santo, pela obra de Cristo, para que nós, de forma unida, mas também individualizada, exaltemos o nome de Cristo exclusivamente. Dom, então, é esse favor do Senhor para cada indivíduo da família cristã, da família da fé, para que nós individualmente estejamos unidos na exaltação exclusiva de Cristo. Unidos na exaltação exclusiva de Cristo, embora sejamos muitos e indivíduos. Conforme a gente for avançando aqui, eu acho que isso vai ficar mais claro, eu espero que fique mais claro. O texto tem muitos detalhes e muitas coisas, mas de forma clara, então, o apóstolo Paulo está falando de dom, de dons que Deus concedeu à igreja, para que o nome de Cristo seja exaltado.
E ele começa então primeiro fazendo essa afirmação de que cada indivíduo recebe dom do Senhor. E aí Paulo vai dar sustentação da Escritura para dizer que essa é uma realidade. Ele afirma que Deus deu dons a cada um de nós e sustenta a sua afirmação fazendo a citação da Escritura do Salmo 68. Por isso ele diz no verso 8, por isso diz, Deus diz, a Escritura diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O apóstolo Paulo, de uma maneira muito dedicada aqui, mas também de uma maneira bem trabalhada, lapidada, ele vai fazer essa declaração de que o Salmo 68 também é sobre Cristo, também é sobre o Senhor Jesus. E de uma maneira então, desse trabalho que ele vai fazer de interpretar o Salmo 68 para falar que ele se refere à obra do Senhor, ele vai dizer que o grande alvo do Salmo 68 é mostrar essa vitória do Senhor, que essa vitória do Senhor rendeu a ele um povo, rendeu a ele servos, e que esses servos receberam do Senhor favor. A vitória do Senhor sobre seus inimigos rendeu a ele um povo, servos, e que esses servos então agora recebem do Senhor presentes. Presentes. É como aquele hábito antigo nas batalhas, quando um bravo general vitorioso, quando ele pegava os despojos de guerra, ele repartia os despojos, o espólio da guerra, junto com os seus soldados. E os soldados então também tinham o direito de receber aquilo. E nesse sentido então, o apóstolo Paulo está falando que Deus agiu da mesma maneira. Óbvio que não pela dignidade ou pelo mérito, pelo esforço dos seus soldados, porque a obra é toda do Senhor, a vitória é do Senhor. É o próprio Deus quem vence a batalha sem a ajuda de ninguém. Mas generosamente, mesmo sendo ele aquele que venceu sozinho, ele reparte os espólios de guerra com o seu povo. Com o seu povo. E Paulo está dizendo isso então. E nesse sentido, por que ele está dizendo isso? Porque ele está deixando claro que essa concessão dos dons é baseada na vitória do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. A concessão dos dons não é porque Deus olhou do mundo e falou, uau, Marcílio é muito bom, vou dar aqui um monte de coisa para ele. Não, mas ela é baseada nos méritos laboriais, ministeriais do Senhor Jesus. E ele vai explicar isso nos versos 9 e 10, ao relacionar então essa citação do verso 18 do Salmo 68 com a obra de Cristo. Então ele vai dizer, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. E ele pergunta, o que quer dizer então ele subiu, senão que também havia descido? E o apóstolo Paulo então aqui vai trazer essa subida, a referência à obra de Cristo, de humilhação e também da sua exaltação. A subida é a exaltação de Cristo. Cristo subiu, Cristo foi elevado. Olha o verso 10, como o apóstolo Paulo vai relacionar a subida à exaltação do Senhor. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ora, esse é Cristo. Esse é o Senhor Jesus, que, tendo ressurgido dentre os mortos, ascendeu aos céus diante do olhar dos seus discípulos. Foi elevado às alturas até não ser mais visto. E aí os anjos precisam vir e falar para os discípulos, para de olhar para cima e vai andar, agora vai trabalhar. E fique esperto, porque desse mesmo jeito que o Senhor subiu, uma hora ele vai voltar. E Paulo aqui então está deixando claro que o Senhor subiu. Foi
assunto aos céus, está sentado à direita, de onde ele governa e enche todas as coisas. O Senhor é quem sobe. Então, nesse sentido, isso faz muito claro para a gente o que é esse desceu. Quando a gente entende o amplo, a gente consegue entender o detalhe. Porque Paulo vai dizer no verso 9, ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. E esse é, talvez, já aquele princípio das polêmicas desse texto. Porque a gente lê uma frase como essa, regiões inferiores da terra, e fica cheio de questionamentos no nosso coração. Que lugar é esse? Que lugar é esse, regiões inferiores da terra? Não sei qual que é a sua perspectiva aí em relação a isso, né? Eu não sei também se você é dessas pessoas que ficam muito consternadas, preocupadas e geram um monte de questionamento no seu coração para entender quais são essas regiões inferiores. E Paulo não é tão claro assim em relação ao que ele está querendo dizer com regiões inferiores da terra. Mas o contraste esclarece para a gente. Quando Paulo fala então que aquele que desceu é o que subiu e está em todos os lugares, ou seja, da exaltação de Cristo, esclarece para a gente que ele está falando quando desceu, é dessa humilhação do Senhor, de se fazer criatura e estar na terra. Lembre-se, gente, Deus é transcendente, ele não pertence à criação, ele não é da criação, a criação é que pertence a ele. Deus é outro, que existe fora da criação, existe fora da criação, é autoexistente e imutável, mas na pessoa do Filho, o Senhor se torna Emanuel. Quer dizer o quê? Deus conosco. Deus conosco. E agora então o Senhor acessa essas regiões da terra, que são o quê? Inferiores. A região da terra é inferior. Então, eu não quero aqui, né, simplesmente deixar isso aqui de lado. E óbvio que isso pode ter a inferência de que o Senhor Jesus não só esteve na terra, mas também morreu, ou seja, esteve naquilo que é conhecido como o lugar dos mortos, o Hades. E há essa possibilidade de que Paulo está dizendo aqui, mas a gente não precisa, para ter a clareza do ensino de Paulo, ficar questionando o que significa regiões inferiores. Será que Jesus foi lá no inferno? Será que é isso que Paulo está dizendo? No domínio de Satanás, das almas condenadas, que muitos vão tentar ficar gerando esse tipo de debate? E a verdade é essa polêmica foge completamente da afirmação que Paulo está fazendo, de que é o exercício do ministério de Cristo exclusivo, a sua humilhação e a sua exaltação, que é a base para a concessão de dons da igreja. E nesse sentido, então, ele está interpretando o verso 18 do Salmo 68 em duas palavras: subiu, primeira, e concedeu a segunda. A ênfase do apóstolo Paulo não é tanto de que Cristo desceu, mas de que ele subiu e está exaltado. Mas o que significa que ele subiu, senão que antes ele havia descido? E se fazendo, então, acessível e se relacionando com as coisas criadas terrenas. Cristo se humilhou, se fez homem, ministrou na terra e venceu. E venceu de modo que subiu, agora ele é vitorioso, exclusivamente concedeu, aliás, recebeu e exerceu vitória sobre os inimigos de Deus e dos homens, pecado e a morte. Cristo subiu, Cristo venceu, e os méritos são exclusivos dele. Paulo está dizendo isso muito claro. Os méritos são exclusivos dele. A vitória é dele. Pertence a ele e de mais ninguém.
Mas Paulo segue adiante e vai dizer então que ele, apesar de ter sido vitorioso sozinho, ele concede dons. E a partir do verso 11, então, ele vai falar dessa concessão. A partir do verso 11, ele vai explicar um pouco mais do que é essa concessão de dons que Cristo faz. Por ele ter vencido, subido, depois de se humilhar, guerrear e vencer, ele agora então concede dons. E esse trecho que vai do verso 11 até o verso 16, é uma longa frase aí do apóstolo Paulo, 100 pontos finais praticamente. Né? 100 pontos finais praticamente. E há muito conteúdo aí. Mas note algumas coisas importantes para a gente entender aqui agora, avançando nesse texto. Lembre-se do que Paulo está falando. Lembre-se do que é que Paulo está falando. Qual é o assunto do apóstolo Paulo? Ele está falando de que cada um dos membros do corpo do Senhor, do povo do Senhor, dessa nova sociedade, recebeu dons. Cada um dos membros da nova sociedade recebeu dons. Esse é o assunto do apóstolo Paulo. Esse é o assunto. Cada um dos membros recebeu dons. Então, nesse sentido, Paulo não está falando aqui dos ofícios cristãos, dos ofícios da igreja, dos oficiais da igreja. Paulo não está falando aqui daquele trabalho que é reconhecido formalmente na igreja, mas ele está falando dos dons, dos favores, da graça que Deus concede aos homens para trabalhar. E todos recebem dons diferentes. Essa é a primeira distinção que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, que é muito importante você ter em mente para ler essa concessão de dons. Paulo está falando de dons e não de ofício. Dons, não ofício. E a segunda coisa que é muito importante nós entendermos quando lemos essa passagem, é que Paulo aqui não está sendo exaustivo. Mas ele tem um objetivo claro em mente, que eu espero que fique depois transparente para você. Ou seja, Paulo não está aqui listando todos os dons que existem na igreja. Se você lê, como nós lemos, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que há muitos mais dons, ou muito mais dons, do que simplesmente esses 4 que o apóstolo Paulo coloca aqui. Que ele está descrevendo esses aqui, 4 ou 5, depende da sua leitura, mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Porque ele está descrevendo isso aqui com um objetivo em mente. Ele tem um objetivo em mente, que é muito preciso, e por isso então ele não vai falar de todos os dons aqui. E agora então a gente, com essas duas coisas em mente, Paulo está falando de dons, não de ofício, e ele está ilustrando alguns dons, porque tem um objetivo em mente, a gente consegue ter uma clareza maior desse texto. O que é que Paulo está dizendo? O que é que Paulo está dizendo? Então ele vai dizer que o Senhor mesmo é quem concede, o Senhor é que dá, tendo ele vitória, sendo ele o general vitorioso sozinho, ele distribui agora graciosamente, como favor, como presente, dons. E ele vai dizer então de alguns. Verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esse é um daqueles versos, que também gera muita polêmica, gera muita dúvida, gera muito questionamento. Mas eu confesso para você que a gente não vai aprofundar neles todos hoje. Mas deixa claro que o apóstolo Paulo aqui tem esses 4 elementos. E daqui a pouco eu explico por que 4. Embora hajam 5 dons aqui, está falando de 4 grupos, porque ele tem um objetivo. Note como o apóstolo Paulo estrutura gramaticalmente essa questão aqui, antes de nós entendermos com mais profundidade o que são elas. Ele vai dizer que o Senhor estabeleceu, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.
Note, e o apóstolo Paulo é um homem muito educado, no sentido de que ele é um pensador muito capaz. Ele não é alguém que é displicente no uso de palavras. Note a construção gramatical que ele faz. Ele não diz uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e outros para mestres. Não há outros para mestres. Mas ele une aí pastores e mestres dentro de um mesmo grupo. Gramaticalmente, então, fica evidente que o apóstolo Paulo aqui está falando de 4 grupos diferentes, embora ele cite 5 dons diferentes. Dons diferentes que foram concedidos aqui. E nesse sentido, há já então um grande fator que nós precisamos entender sobre os dons que Deus concede. Deus concede dons conforme a sua graça, conforme a medida de Cristo, como nós vimos no verso 7, a medida do dom de Cristo, ou seja, Deus usa esse favor seu como Ele quer. E nesse sentido, os dons são dados de acordo também com o favor do Senhor. E não há um número específico de dons para as pessoas. Deus concede os dons como Ele quer. E o texto que nós lemos aqui, no momento da nossa confissão, é um desses textos que mostra esse critério do Senhor, que é baseado no critério dele mesmo. A parábola dos talentos. Onde o Senhor concede talentos, baseado no seu desejo, seu próprio critério pessoal, que não é necessariamente o critério da pessoa. Então Deus vai conceder 5 talentos a um, 2 talentos a outro, se eu não me engano é esse número, minha memória está me travando aqui. E 1 talento a mais um. Ou seja, a distribuição que o Senhor faz, ou pode ser que seja 10, 5, e 1, não é 5, 2, 1. E aí no final, um que pega o dobro fica com 10. É isso. Acho que é isso. Desculpa, irmãos, eu prego sem esboço, minha memória às vezes me trava. Mas, então, o Senhor, o grande ponto é que o Senhor concede conforme a sua própria vontade. E distribui conforme a sua própria vontade. E nesse sentido, os dons pertencem a Ele, e tem pessoas que têm mais dons, tem pessoas que têm menos dons. E mesmo aqueles que, por exemplo, receberam dom de apostolado, como o apóstolo Pedro, recebeu também dom de pastorear e de mestrar, por assim dizer. Então, note que, mais uma vez, Paulo está falando de dons, não de ofícios, e nesse sentido ele fala que pessoas podem receber mais de um dom. Mais de um dom. Agora, qual que é o grande ponto aqui? Vamos dar uma olhada breve nesses dons aqui, para a gente tentar entender o que Paulo está dizendo. Note os dons que Paulo destaca. De toda a lista de dons que existem, de todos os dons que Deus concede ao homem, olha os que Paulo escolhe para trazer nesse momento da carta aos Efésios. Então, primeiro ele vai falar de apóstolos, ou do dom de apostolado. O dom de apostolado. A palavra apóstolo significa simplesmente enviado. Enviado. É alguém que, recebendo uma missão, vai cumprir essa missão. E na Escritura do Novo Testamento, essa palavra vai aparecer de maneiras diferentes, para expressar tanto um sentido mais amplo, como esse, simplesmente alguém que foi enviado, como um sentido mais restrito. E você tem aí gradação nesse sentido. Você tem pessoas que simplesmente foram mandadas ir de um lugar para outro, e nesse sentido ele recebe essa palavra, apóstolo, porque ele foi mandado de um lugar para o outro, então ele é um enviado. Você tem pessoas que exerceram o ministério de maneira pioneira, um bandeirante da fé, como Barnabé, que é chamado de apóstolo, e por ser um desbravador, ele foi ali enviado para desbravar. E esse é um sentido mais restrito da palavra apóstolo, mas você tem um sentido ainda mais restrito da palavra apóstolo, que é especialmente ligado ao ofício apostólico,
dos 12 discípulos de Jesus que são estabelecidos como fundamento da igreja. Aqueles que recebem, né, diretamente do Senhor Jesus, ou seja, diretamente do Senhor Jesus, o encargo de estabelecer o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo falou sobre essa condição quando, no capítulo 2, ele fala da igreja e o fundamento da igreja. Fala do fundamento da igreja, que são os apóstolos e profetas. E nesse sentido, há uma restrição no termo apóstolo, como aquele que tem o dom de estabelecer o que é a igreja. E dizer, igreja é isso porque Cristo falou isso. Diretamente do Senhor Jesus, ele recebe essa instrução. Diretamente do Senhor Jesus, ele recebe essa graça, e olha que graça, de dizer o que é o caminho que Deus estabeleceu para o seu povo. E aqui então, irmãos, a gente pode entrar nessa celeuma, eu não quero, mas devo deixar isso claro já em alguma medida, que há aqui então uma descontinuidade nesse dom. Porque esse é o dom, então, que estabelece o fundamento da igreja e que estava concedido àqueles que trabalharam no fundamento da igreja. Se nós entendermos que há continuidade no dom de fundar a igreja, aí a gente tem que chegar lá e brigar com Martinho Lutero. Por que você falou que o Papa não tem o direito de estabelecer o que é a igreja? De dizer em nome de Deus o que deve ser e o que não deve ser. A autoridade é da Escritura ou é do sucessor de Pedro? Na continuidade apostólica. Não. O dom apostólico esteve presente naqueles homens que estabeleceram o fundamento da igreja, que é, né, o ensino de Cristo para o seu povo. E nesse sentido ele estava restrito aos que foram direcionados exclusivamente pelo Senhor Jesus. Próximo dom, um dos profetas. Profetas, aqueles que falam em nome do Senhor. Aqueles que falam em nome do Senhor. E nesse sentido, esses também estão estabelecendo o fundamento da igreja, junto com os apóstolos, como Paulo falou no capítulo 2 de Efésios. E esses servos do Senhor falam agora, trazendo essa palavra. E nós temos alguns relatos no Novo Testamento, desses atos ainda fundantes para a igreja, de palavras do Senhor, de exercício profético espetacular, sobrenatural, dizendo palavra de Deus assim: assim diz o Senhor. Deus me disse que faria isso. Deus me disse que realizaria isso. De maneira clara, indubitável e inerrante. Profetas que são concedidos para a igreja. Deus concedeu apóstolos e profetas. E nesse sentido também, irmãos, aqui há uma descontinuidade dessa palavra, no sentido desses que dão fundamento para nós. Fundamento para nós. O Senhor Deus estabeleceu os seus profetas também no período do Novo Testamento, também no período da igreja primitiva, porque naquele momento ainda havia muito trabalho a ser feito de esclarecimento da palavra de Deus. Note, por exemplo, o texto de Hebreus. Quão importante é a carta de Hebreus para nós, meus irmãos. Se não tivesse a carta de Hebreus, a gente estaria numa vala tão grande. Porque ali é descrito todo o ofício sacerdotal de Cristo, de Jesus de Nazaré, mesmo sendo ele da tribo de Judá. Então a carta de Hebreus vai mostrar para a gente essa obra profética do Senhor, de ensinar a igreja, que assim diz o Senhor: Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os profetas do Senhor ensinaram também. E essa autoridade para dizer, determinar
você pode adorar por meio de Cristo, porque ele é sacerdote segundo Melquisedeque, também já está encerrada. Não há mais ninguém que vai determinar a condução da autoridade, da adoração a Deus. E aqui eu quero então fazer um parêntese, tentando controlar o nosso horário aqui, para a gente não ficar muito tempo. Grande ponto do apóstolo Paulo aqui é falar dos dons que Deus concedeu à igreja. E 2000 anos depois, a gente vive muita confusão em relação a essas coisas. E eu usei algum termo aqui, que é um termo que às vezes desperta uma reação emocional nas pessoas, que é o termo descontinuidade. Descontinuidade. E a gente precisa então pensar assim, poxa, será que o fato desses dons estarem descontinuados, significa que Deus não trabalha mais? Significa que Deus não age mais? De maneira nenhuma. Deus continua agindo. Deus continua agindo. Deus continua trabalhando. Vocês são manifestação clara disso, de que Deus continua trabalhando. Eu penso que eu sou uma manifestação clara disso. Se você me conhecesse aos meus 5, aos meus 10, aos meus 18, aos meus 25, aos meus 30, e comparasse com o que eu sou hoje, você ia falar, poxa, realmente, Deus trabalha. Deus está ativo. E não é pouco não, é muito. É muito. Deus continua trabalhando e exercendo a sua atividade transformacional nas pessoas. Isso em nenhum momento é colocado em xeque ou em dúvida. Ponto é daqueles fundamentos que Deus estabelece para a maneira como nós nos aproximamos dele. Como é que nós nos aproximamos de Deus? Como nós devemos viver para Deus? Esses fundamentos já estão estabelecidos nos dons dos apóstolos e dos profetas, que se encerraram no século I. Então não pode surgir alguém agora para dizer, olha, é assim que nós devemos adorar a Deus. Desse jeito. Transformando e mudando aquilo já estabelecido por Deus através desses dons concedidos, dos apóstolos e dos profetas. E você vai notar que o grande sinal das seitas é a reivindicação de uma autoridade profética apostólica. O grande sinal de todas as seitas é essa. Olha, eu recebi uma nova revelação de um novo jeito pelo qual nós devemos viver. Esse é o grande sinal, gente. De algo novo e disruptivo. E às vezes nem tanto disruptivo, às vezes muito sutil. Nem sempre vai ser o Joseph Smith dos Mormons, com aquela loucura toda dele. Às vezes é algo sutil, que mistura. Mas é novo. Não está na Escritura. Não está no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E fazendo essa mistura, leva a uma igreja falsa. E é por isso que nós somos tão dedicados a entender isso com clareza e também defender isso com algum vigor. De que o fundamento dos profetas e dos apóstolos seja mantido e respeitado como estabelecidos naquele período e nada mais pode mexer nisso. Ninguém pode chegar agora com um novo jeito de dizer, né, como nós devemos nos aproximar de Deus. Agora, então, se Deus trabalha ainda, isso não quer dizer que Deus não pode conceder ao pastor Marcílio uma sabedoria para instruir você sobre uma situação na sua casa, sendo ele usado por Deus para isso. E é por isso então que Deus não concedeu simplesmente apóstolos e profetas, mas estabeleceu também evangelistas e pastores e mestres. E ele concede isso também à sua igreja. E aqui, obviamente, então, Paulo está falando dessa instrução continuada, de acordo com dons que Deus deu à igreja. Deus deu à igreja evangelistas. O que é isso aqui, irmãos? Pessoas com uma determinação especial e uma clareza muito graciosa para explicar o evangelho.
e comunicar o evangelho em qualquer lugar, em qualquer situação, para qualquer pessoa. Óbvio que todo crente é chamado para ser um evangelista. Todo crente é chamado para ser um evangelista. Mas há alguns que Deus concede esse dom muito significativamente para que eles exerçam esse ministério. Como esse termo é usado mais 2 vezes somente no Novo Testamento para exemplificar isso. Primeiro, quando Paulo chama Timóteo a dizer assim: Timóteo, exerça o ofício de um evangelista. Esclareça o evangelho, comunique o evangelho. Fale do evangelho, explique o que é a nova de Cristo Jesus como Salvador dos homens. Não deixe de fazer isso nunca. Mas também para dizer de um homem que era, na verdade, um diácono da igreja, Filipe, em Atos capítulo 21. Filipe foi ordenado diácono no capítulo 6 de Atos, perdão. Depois, no capítulo 8, ele é chamado pelo Senhor para ir pregar em regiões distantes. E tem lá o caso do eunuco, que ele encontra no meio do caminho e explica o evangelho a partir de Isaías para aquele homem. Aquele homem está lendo Isaías e Filipe chega perto dele e percebe que ele está lendo Isaías. Você está entendendo o que você está lendo? E o homem fala: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E Filipe então explica o evangelho para ele. E nesse sentido, Filipe é graciosamente usado por Deus para fazer a exaltação de Cristo somente. Quer dizer, esse texto não é sobre o profeta Isaías, não é sobre um outro homem, mas é sobre Jesus de Nazaré. E ele exerce então esse dom. E aí, em Atos capítulo 21, Filipe é chamado de o evangelista. Esse que tem dedicado a sua vida a explicar o evangelho, a dizer o que é as boas novas do Senhor Cristo Jesus. E também, Paulo vai falar desse outro grupo, que é pastores e mestres. E nesse sentido, irmãos, aqui, há uma dualidade de dons. Porque há um dom do cuidado, do pastoreio, de como aquele pastor real mesmo, de rebanho, que tem as suas ovelhas, precisa cuidar daquelas ovelhas, precisa proteger aquelas ovelhas, precisa alimentar aquelas ovelhas, precisa colocá-las de noite no aprisco e de dia levá-las para comer, ou de dia no aprisco e de noite levá-las para comer, de acordo com a necessidade daquela ovelha. Há o cuidado, um pastoreio, por assim dizer, mas há também o ensino. E a palavra mestre aqui é uma palavra que você conhece, didático. Didático. Ensino. É alguém que cuida com o ensino, que cuida ensinando, que cuida instruindo, cuida guiando. Então há 2 dons aqui, mas que estão num grupo que Deus concedeu à igreja. E note então agora esse grupo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Como são um grupo que está inteiramente ligado ao ensino da igreja, à instrução da igreja, em trazer o conhecimento de Deus para a igreja. E por que Paulo então destaca esses dons? Por que Paulo destaca esses 4 grupos de dons? Ou esses 4 grupos de pessoas com esses dons? Porque agora é que o negócio fica legal. A partir do verso 12, e aqui eu vou correr com vocês, porque isso é mais fácil de entender. Paulo destaca esses 4 dons, porque esses 4 dons, eles vão, olha só, trabalhar com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Esses 4 dons que foram concedidos à igreja, eles têm, em certo sentido, a grande responsabilidade e privilégio de ensinar todos os crentes, todo o povo de Deus, para que eles exerçam bem o seu ministério. Como diz no começo do verso 12, para que eles sejam aperfeiçoados para desempenhar os seus dons.
aperfeiçoados para exercer os seus dons. Dons que, como Paulo disse já no verso 7, cada um dos indivíduos da igreja recebeu. Todos, na medida de Cristo, recebeu dons. E Paulo está enfatizando então esses 4, porque eles têm o grande privilégio de instruir as pessoas para que elas exerçam os seus dons. Paulo aqui, meus irmãos, não está estabelecendo que uns dons são mais importantes do que outros. Uns dons são uns dons são fundamentais e outros não precisam ser partes da igreja. Se você ler 1 Coríntios 12, você vai ver com muita clareza como Paulo vai deixar claro que todos os dons são importantes, todas as pessoas são importantes. E a mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. E o pé não pode dizer para a mão, eu não sou parte do corpo porque eu sou pé. Todos nós somos parte do povo de Deus e recebemos a graça do Senhor para ministrar, ou seja, para exercer um serviço na edificação do corpo. E essa edificação do corpo, Paulo vai distribuir aí muitas informações para dizer que é a nossa maturidade em Cristo. É o nosso aperfeiçoamento, até que chegamos à unidade do pleno conhecimento, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, até que nós estejamos completamente habilitados para mostrar Jesus, maduros no Senhor, apontando somente para Ele, em todas as coisas que nós fazemos. E esses atos, então, aqui, irmãos, esse exercício, não é necessariamente um exercício na igreja, mas é na vida. É na vida. Os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, eles ensinam vocês para que vocês possam viver para Deus, viver para Cristo, para mostrar Cristo. E aqui agora então eu vou entrar numa polêmica. Eu não ia entrar em polêmica hoje, mas agora eu vou. Porque, infelizmente, irmãos, muitas pessoas veem o culto como resultado da fé. Mas o culto, ele é princípio. Culto não é resultado, o culto é princípio, no sentido da nossa vida cristã. Nós prestamos culto, obviamente, porque fomos salvos pelo Senhor. Isso é óbvio. O nosso culto não é proativo, mas ele é reativo, em que nós somos salvos e agora louvamos a Deus e vivemos para Ele. Mas o culto público, esse negócio que está acontecendo aqui agora, é formador da nossa vida para a semana. Não é a semana que nós vivemos que nos leva a cultuar, mas é o culto que nos leva a viver a semana. Nunca inverta essa ordem, porque no dia que você inverter essa ordem, você perdeu o critério de que é Deus que é o fundamento para você. O culto é que nos forma para viver para Deus, porque é aqui que nós vemos Deus coletivamente, na nossa unidade, para vivermos a nossa individualidade. É aqui quando você vê e você lê, você ouve que Deus é santo, que você sabe que você não deve abrir o celular naquele lugar na terça-feira. Porque aqui você ouviu da santidade de Deus. Então é o culto que forma a nossa vida. É aqui porque você vai ouvir daqui a algumas semanas como você deve viver como mulher, esposa, mãe. É aqui que você vai ouvir como você deve viver como marido, pai, como filho, como trabalhador, como chefe, que você vai exercer a sua função de mãe, de pai, de esposa, de marido, de filho, de chefe, de servo, porque você ouviu da palavra de Deus, você vai viver para Deus. Então não inverta essa ordem jamais. E é por isso que eu entusiasmo você a vir para a igreja, adorar ao Senhor e conhecer o Senhor. Que é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Esses dons foram concedidos para que nós vivamos para o Senhor no nosso dia a dia, aperfeiçoados dele e não sendo levados de um lado para o outro. Quando você chegar na terça-feira e que chegar um cara lá com uma ideia muito torta, porque ele viu uma pregação no Instagram, você não vai estar sendo levado, olha o verso 14, levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina e artimanha
das pessoas, pela astúcia que elas induzem ao erro, porque você conhece o Senhor. Você agora é maduro, você vive para Ele. O exercício da vida cristã, óbvio que ele é aqui na igreja, mas ele extrapola para mostrar que no fim das contas, nós somos um povo que com todas as nossas diferenças, com todas as nossas individualidades, peculiaridades, particularidades, no fim das contas nós estamos vivendo para um só. E o que nos une é o Senhor Jesus. E aqui, então, eu não quero ensinar você a ser eu. Eu não quero ensinar você a ser o Albert. Não quero que você chegue no fim do ano, ou seja, eu quero ser o Carlos Eli para eu entrar no conselho fiscal também, da próxima eleição que tiver. Não. Eu quero que você seja você para Cristo. Porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, para que servem os dons. Para que nós vivamos para Cristo. E essa vida para Cristo vai mostrar a nossa unidade na nossa diversidade. Porque para cada um dos indivíduos do povo de Deus foi concedido dons. E os dons de ensino nos instruem a viver para o Senhor. Fundamento apostólico e profético, com o cuidado dos evangelistas que nos esclarecem o que é o Evangelho. E o pastoreio didático de pastores cuidadosos que estão interessados em nossa alma e em nossa relação com Deus, vai fazer com que nós exerçamos o uso daquilo que Deus nos tem concedido, para que Cristo seja exaltado, e a gente vai crescer em maturidade, para mostrar que estamos unidos nele. Então você não precisa vir para a igreja de gravata igual eu. Uns irmãos aí que vêm de bermuda. Deus te abençoe. Eu gosto de usar gravata. Eu gosto. Eu olho para o meu guarda-roupa, eu tenho lá o meu terninho, eu quero usar isso aqui. Se eu pudesse, eu usava todo dia, mas eu não tenho dinheiro para isso. Eu gosto. E esse sou eu. Você, seja você, para Cristo, para exaltar o Senhor, para fazer o nome dele grande, porque é para isso que os dons nos foram concedidos, para dizer que Cristo desceu e subiu, venceu e nos fez povo dele. Isso são os dons, para a nossa edificação e para a glória do Senhor somente. Vamos orar? Deus bendito, esse texto é tão extraordinário, porque é tão profundo, e tendo a sua profundidade, tem muitas também coisas que trazem dúvida ao nosso coração, questionamentos, mas de maneira clara aqui, ele tem um assunto que ele é colocado, de que o Senhor criou um povo que é unido, mas é também diverso, e a cada membro desse povo, cada membro desse corpo, o Senhor concedeu dons, para que fossem usados para fazer Jesus de Nazaré grande, e um uso que é inabalável nele. Nesse sentido, então, agora, Pai, nós queremos bendizer ao Senhor por tão grande dádiva, a misericórdia do Senhor que nos faz participantes do próprio Deus pelo poder do Espírito, para manifestar o Senhor. Nós também queremos rogar que o Senhor nos dê duas coisas. Nos dê do Teu Espírito, para que nós possamos servir, fazendo bom uso desses dons. Pai, não permita que nós sejamos como aquele tolo que enterrou o talento que recebeu, mas que nós façamos bom uso. Mesmo que o nosso talento seja umzinho pequenininho, e que aos nossos olhos ele não tem importância, mas para o Senhor, nenhum trabalho é em vão. E o Senhor há de chamar-nos a prestar contas dos talentos que recebemos, dos dons que recebemos. Por isso, Senhor, nos concede no Teu Espírito para que nós façamos bom uso dos dons. Todos aqui que estão em Jesus de Nazaré, salvos pelo Senhor, têm dons. Nos instrui a fazer bom uso deles, tanto na igreja quanto em nosso dia a dia. E Pai, acima de tudo, nós pedimos que esses dons, então, gerem essa unidade, não uma conformidade somente, mas que nós sejamos unidos. E nas nossas diferentes condições de gênero,
de condição social, de tamanho, de idade, nós sejamos claros em anunciar que a nossa vida é do Senhor. E que nós vivemos no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Todos os dias, 24 horas por dia, para fazer o seu nome grande. E aí então, a gente não vai ter aquela atitude de ostentar nós mesmos. A gente não vai tirar foto para mostrar, olha como eu sou bom. Olha tudo que eu faço, olha tudo que eu realizo e como eu sou sensacional. Me louvem. Mas a gente vai fugir da ostentação. Vai fugir da autoglorificação, da vanglória, para apontar o Senhor Jesus e glorificar o nome dele. E as pessoas então vão correr para ele. Faz isso em nosso meio. É a nossa oração no nome de Jesus mesmo. Amém.